Salve os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz, irmãos, de ver cada alma que se encontra aqui presente nessa noite, que veio cultuar o nosso Senhor, cultuar louvores a eles, receber e dar ao Senhor. E eu queria deixar uma breve palavra para os irmãos que se encontram. No livro de Lucas, no seu capítulo número 5, uma palavra que tem falado grandemente no meu coração, e assim espero que fale no coração dos irmãos, que o Espírito Santo possa expressar aquilo que eu não expressar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler para não tomar muito tempo dos irmãos. Na minha tradução diz assim: certo dia, Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia, e os pescadores tinham saído deles, estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos de Simão e pediu para que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão, ou voltou a ensinar a multidão. Irmãos, esse texto aqui ele é bastante interessante e falou grandemente no meu coração em vários versículos que aqui se encontram. E o que mais mexeu comigo foi o seu versículo número 11, que na minha tradução vai dizer assim: eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Essa palavra é bastante conhecida, meus irmãos, que ali a gente vemos que ali foi quando o Senhor Jesus chamou o discípulo Pedro, Simão Pedro, para o seguir. E ali nós vemos que Jesus ele estava pregando, ensinando para aquela multidão na beira da praia. E a multidão era muito grande, como de costume naquela época, ouvir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Então Jesus ele avistou 2 barcos ali e decidiu entrar em um deles, no barco de Simão, e pede para que Simão se afaste um pouco da praia para que ele pudesse ensinar melhor a multidão, para que a multidão pudesse ouvi-lo e vê-lo melhor. Então ali eu creio que Simão, a gente sabe que ele tinha tentado pescar a noite inteira, mas ele não tinha conseguido nada. E nós sabemos também que naquela época o peixe ele era um dos alimentos principais, era o peixe e o pão. E o peixe não era só um alimento principal, também como uma forma de renda principal para Pedro. Então ele dependia daquela pesca daquela noite. E creio eu que ele estava frustrado por ter tentado pescar a noite inteira e não ter conseguido nada. E creio eu que quando Jesus estava ensinando, quando Jesus continuou a ensinar a multidão, e quando Jesus continuou ensinando aquela multidão, eu creio que ele estava ali, sabe, cabisbaixo, abatido, sabe, por causa daquela pesca mal sucedida, que imagino eu, ele pensando, não vou levar o sustento para a minha casa hoje, não vou levar o meu sustento para a minha família hoje. Então Jesus começa a ensinar, quem sabe o que era que Jesus estava ensinando? E então ele ali, de repente, Jesus vai e olha para Pedro e fala: Pedro, vai para o alto mar e lance as redes. E ali Pedro fala: Senhor, mas nós tentamos a noite inteira, tentamos a noite toda e não pegamos nada. E ali, irmãos, tem um ponto final nisso. Aí ele fala: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então ele entendeu que quem estava pedindo não era qualquer um. Quem estava dentro do barco com ele não era qualquer um, era o nosso Senhor Jesus. E eu creio, irmãos, que quando ele foi, ali ele gerou uma dúvida nele, uma frustração, porque muitas das vezes é assim nas nossas vidas. A gente sabe quem está no barco com nós, que é o nosso Senhor Jesus, mas quando vem a tempestade, ou quando vem as lutas, ou quando vem as necessidades, nós esquecemos quem é que está conosco no nosso barco. Quando vem as afrontas, as aflições, nós esquecemos quem é que está conosco no nosso barco, quem é o dono da providência, quem é o dono da provisão, é o nosso Senhor Jesus. Mas nós temos que entender que antes da nossa vitória tem um processo. Antes daquilo que o Senhor nos prometeu, é necessário a gente passar pelo processo do Senhor.
E o processo do Senhor, irmãos, cada um de nós sabemos como é difícil e como é doloroso. Mas nós não podemos esquecer que no meio desse processo que cada um de vocês estão enfrentando, Jesus é com vocês. Jesus está no caminho de vocês. E ali, irmãos, eu creio que o mais interessante, desculpa tomar muito tempo, mas eu preciso falar, o mais interessante é no final. Que ali Jesus, ele lançou a rede e de repente começou a vir um monte de peixe. Eles não começaram a entender nada, porque o barco começou a balançar. Quem sabe ele já estava até desanimado, porque não tinha pegado nada. Ele falou, pô, se Jesus estava falando, eu vou pegar alguns peixinhos. Mas não, irmãos, o barco de repente começa a balançar para um lado, começa a balançar para o outro. A bênção começa a ser grande na vida dele, que ele vai ter que chamar outro barco que estava ao lado dele para ajudar ele a puxar os peixes. E é interessante que ali, irmãos, quando eles conseguem pegar o peixe, que eles vão para a beira da praia, Jesus faz um convite para ele. E Jesus fala que ele não vai ser mais pescadores de peixe, ele vai ser pescadores de almas. E ali também vemos, irmãos, que quando ele deixou tudo para seguir Jesus. No seu versículo 11 ele fala que ele deixou tudo e seguiu Jesus. É interessante que a maior bênção da vida dele, ele podia ter ficado rico se ele vendesse todos aqueles peixes, porque era um meio de sustento. E então ele podia ter ficado rico, a família dele podia ter ficado próspera se ele conseguisse vender todos aqueles peixes. Mas é interessante que ele largou a ferramenta de trabalho dele, largou a maior bênção da vida dele, largou o maior milagre dele para seguir o dono do milagre. E muitas das vezes, irmãos, infelizmente, nós recebemos o milagre do Senhor e acabamos se afastando para viver o milagre longe da presença do Senhor. E é interessante que nós não podemos ser assim, irmãos. Quando nós recebemos o milagre do Senhor, nós temos que viver o milagre do Senhor, mas com o Senhor. Porque é mais importante, irmãos, do que você receber o seu milagre, é você viver com o dono do milagre. O dono da sua providência. E essa palavra eu queria deixar para cada um dos irmãos, não desanime. O Senhor é contigo no barco de cada um de vocês.